A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaj e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das das 50 ofertas apresentadas com um prêmio somado com mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas através de cartas as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na famílias, nas moradias, nas empresas, nos veículos ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor foi ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês
que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Vamos dar início. Vamos ao sorteio para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros e também dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a igreja 70 santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês e de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que eu vou sortear. Primeira Pedro, com 5 capítulos, é o nosso primeiro livro de hoje. Primeira Pedro. É o nosso primeiro livro de hoje. Vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro. Que contém 5 capítulos. Capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, é o nosso primeiro livro de hoje. 1 Pedro, capítulo 2, que contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você venha interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Os deveres dos que prestam serviços ao trem. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus, pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com o Senhor Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Que glória, porém, é essa, se pecando e sendo esbofeteado por isso, ou suportais com paciência? Se, porém, fazendo bem, sois afligidos, e os suportais com paciência, isso é agradável ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro. E o livro é o livro de 1 Coríntios, com 16 capítulos. 1 Coríntios, com 16 capítulos.
1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Desculpa. Primeira Coríntios, capítulo 10, é o nosso segundo livro de hoje, com 33 versículos. Idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como há entendido. Julgai-vos mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da Tua santa palavra sendo ministrada, eu peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ao sorteio, perdão. Sorteio. E hoje o rebanho que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares e depois eu falarei os ímpares. Rebanho santo de número 8, 64, 7, 63, 8, 64, 7 e 63. E vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é o livro de Zacarias, com 14 capítulos. Zacarias. Vamos ao sorteio do livro de Zacarias, do capítulo do livro de Zacarias. 11. Zacarias, capítulo 11, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Vamos ao capítulo 11 do livro de Zacarias, que contém 17 versículos. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros, geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Baçã, porque o bosque forte foi derrubado. Ouvi o uivo dos pastores, a sua glória destruída. Ouvi o bramido dos leões, foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, o meu Senhor Deus, apacenta as ovelhas destinadas à matança. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias, com 7 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67.
Vamos ao capítulo 6 do livro de Miqueias, que contém 16 versículos. O juízo do Senhor contra Israel. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros e a tua voz. Ouve, montes, a contenda do Senhor, e vós duráveis, fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e Israel entrará em juízo. O meu povo, ó meu povo, o que é que tenho feito, e que te enfadei? Responde-me. Certamente te fiz subir a terra do Egito, e da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. E vamos ao livro. E o livro é o livro de Romanos, com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Romanos capítulo 12, para o Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Romanos capítulo 12. Vamos ao capítulo 12 do livro de Romanos, que contém 21 versículos. A visão e o espinho na carne, é necessário gloriar-me. Embora isso não adiante nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, o Senhor Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, o Senhor Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. O livro é o livro de Provérbios, com 31 capítulos. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. 21, Provérbios 21, para o Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. E vamos para a ministração do capítulo 21 do livro de Provérbios, que contém 31 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo, nosso Senhor, para a sua presença onde você estiver. Provérbios capítulo 21, que contém 29 versículos, 31 versículos, capítulo 21, que contém 31 versículos. Como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor, para onde quer o inclina. Todos os caminhos do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração.
Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso revelam a vida de pecado dos ímpios. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo falar ao coração de todos vocês. Jó, capítulo 42, para o Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. Quarenta e dois, 17 versículos. Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele? Perguntais que, sem conhecimento, encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Rebanho Santo de número 34 e 38, 33 e 37. 34 e 38, 33 e 37. Primeira Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Primeira Timóteo com 6 capítulos. Primeira Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 3. Vamos ao capítulo 3 do livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, que contém 16 versículos. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Fiel é esta palavra: se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que os bispos seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Se não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Hebreus, com 13 capítulos. Capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Para o rebanho 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Vamos ao capítulo 9 do livro de Hebreus.
que contém 28 versículos. O sangue de Cristo. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado ao Senhor Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Senhor Deus vivo. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. Vamos ao livro. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a igreja 70 santos, a congregação e reunião dos santos, de todos os santos filhos do Senhor Deus, para que ninguém ande só, assim como os 70 enviados pelo Senhor Jesus. Lucas, capítulo 10. Abacuque, com 3 capítulos. Abacuque, com 3 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Abacuque. Capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, que contém 19 versículos. A oração de Abacuque. O sol e a lua param nas suas moradas, ao brilho das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchas pela terra, com ira trilhas as nações. Tu saís para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Tu feres o chefe da terra da impiedade, despindo-o a cabeça aos pés, Selá. Transpassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças. Quando avançam como uma tempestade para nos atacar, eles vêm orgulhosos como se estivesse para devorar o pobre às ocultas. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Antes de eu sortear o livro e o capítulo, eu vou para uma de nossas ofertas. A oferta é a oferta 52. Vamos ver o que nos fala a oferta 52. 52. Muita atenção, nós temos 6 questões. Se você provar com base na Bíblia Sagrada de que são possíveis, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro por cada uma que provar que sim. Questão 1. É possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e não ser santo? Questão 2. É possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não sendo como Ele mandou na Bíblia Sagrada? Questão 3. É possível ser um filho do Senhor Deus e não ser santo? Questão 4. É possível o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ouvir a oração de um pecador que não está arrependido?
Questão 5. É possível um templo físico ser mais eficiente para as pessoas que são Igreja de Cristo do que uma de nossas 12 igrejas virtuais? Questão 6. É possível fazer um culto de adoração em espírito e em verdade? João 4, 21 a 26, não sendo como está escrito na Bíblia Sagrada, e ele ainda assim não ser em vão? Se você o que você trouxer para nós vai receber 12 milhões de reais por cada uma questão que provar, com base na Bíblia Sagrada, que são possíveis, totalizando 72 milhões de reais em dinheiro em prêmio. E anuncie essa mensagem no número 13, dentre as mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos para o sorteio do livro para os rebanhos que eu acabei de sortear. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. E o capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses contém 17 versículos. Permaneceis firmes. Devemos, porém, sempre dar graça ao Senhor Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançar a glória de nosso Senhor Jesus o Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus o Cristo, e nosso Senhor Deus e Pai, que nos amou em grandeza e em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos, vamos ao capítulo. Capítulo 1, Neemias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Neemias, capítulo 1, que contém 11 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo ou 4 versículos. E é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir também com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. A palavra de Neemias
Neemias capítulo 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Senhor Deus dos céus. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Esther com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther. Seja você também membro dessa igreja virtual. Escolha seu número, um número de 1 a 70. @a Igreja 70 Santos, a congregação e reunião de todos os filhos do Senhor Deus, para que ninguém ande só, assim como os 70 enviados pelo Senhor Jesus. Lucas capítulo 10. Esther capítulo 6, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. Vamos para a ministração do capítulo 6 do livro de Esther. Capítulo 6 do livro de Esther. E contém 14 versículos. Mordecai é honrado. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 oficiais do rei, guardas da porta que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai. Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mordecai na forca que ele tinha preparado. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Números com 36 capítulos. Números com 36 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. Números capítulo 29. Números capítulo 29. Para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 29 do livro de Números contém 40 versículos. A festa das trombetas. No 7º mês, no 1º dia do mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia do toque de trombetas. Então, por holocausto, encher o suave ao Senhor. Ofereceis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. Pela sua oferta de cereais de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efá para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Vamos aos rebanhos. Rebanhos de número 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. E vamos ao livro.
escolha o seu número de 1 a 70 para você ser parte dos 70 rebanhos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Naum, com 3 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Naum. Capítulo 3. Naum, capítulo 3, é o nosso capítulo e livro Naum, capítulo 3, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47, Naum, capítulo 3, que contém 19 versículos. Ai de Nínive, ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, da presa não há fim. O estalo de açoite, o estrondo das rodas, o galopar dos cavalos e os carros que saltam, a cavalaria que ataca, espadas flamejantes e lanças cintilantes, multidão de mortos, abundância de cadáveres, não tem fim. Os defuntos tropeçam nos seus corpos. Rebanho Santo de número 2, 70, 1 e 69, 2, 70, 1 e 69. Amós com 9 capítulos, Amós com 9 capítulos. Amós com 9 capítulos, e vamos ao capítulo do livro de Amós. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 9. Amós, capítulo 9, para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. Vamos ao capítulo 9 do livro de Amós, que contém 15 versículos. Israel será destruído, porque darei ordens e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, todos os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que está caída, e repararei os seus lugares quebrados. Restaurarei as ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. 10, 61, 9, 10, 62, 9 e 61. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Colossenses, com 4 capítulos. Colossenses, com 4 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Dez, 62, 9 e 61. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos. Exortação à oração e à sabedoria. Senhores, dai a vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso.
Orai para que eu manifeste como devo fazer. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro. Jonas com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3 para o Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. Jonas capítulo 3, que contém 25 versículos. Os deveres domésticos. Mulheres, sede submissa a vosso marido, como convém no Senhor. Maridos, amai cada uma a vossa mulher, e não a trateis asperamente. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritei a vossos filhos, para que não desanimem. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Levítico, com 27 capítulos. Levítico. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. Capítulo 5, Levítico capítulo 5, para o Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. E o capítulo 5 do livro de Levítico contém 19 versículos. O sacrifício pelos pecados ocultos. Quando alguém pecar porque intimado a depor em juízo, não denunciar o que viu, o que soube, levará a sua iniquidade. Ou quando uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja cadáver de animal selvagem, seja cadáver de animal doméstico, seja cadáver de réptil, ainda que o faça sem perceber, será ela imunda e ocupada. Ou quando alguém, sem perceber, tocar em qualquer imundícia humana, qualquer coisa que o faça imundo, quando ele souber, depois será culpado. Ou quando uma pessoa jurar irrefletidamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer o bem, em tudo que o homem possa jurar, sem refletir, sem perceber, ou eu souber depois, culpado será numa dessas coisas. Vamos ao nosso último Tix de hoje. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Cantares, com 22 capítulos. Cantares com 22 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Cantares. Vamos ao capítulo. Cantares, perdão, com 8 capítulos. Capítulo 6. Cantares, capítulo 6, para o Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. O capítulo 6 do livro de Cantares contém 13 versículos. Para onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres?
Que direção tomou o teu amado e o buscaremos contigo? Meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para ser alimentado nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e se alimenta entre os lírios. Formosa és, amada minha, Tirza, como Tirza, adorável como Jerusalém, imponente como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Vamos a uma oração para dar sorteio aos dois últimos livros de hoje, perdão. A oração é a oração 2. Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da atuação da palavra, através dessa igreja, da sua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco, em um só espírito de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E vamos ao sorteio do penúltimo livro de hoje. E o livro é o livro de 1 João, com 5 capítulos. 1 João, com 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, é o nosso penúltimo livro de hoje. O capítulo 2 do livro de 1 João contém 29 versículos. Os anticristos. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Sairão de nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Mas vós tendes a unção que vem do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que o Senhor Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Vamos ao último livro. É o livro de Salmos, com 150 capítulos. Capítulo 145, Salmos, capítulo 145, é o nosso último livro de hoje. E vamos ao capítulo 145 do livro de Salmos. Que contém 21 versículos. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é insondável. Uma geração contará as tuas obras e a outra geração anunciarão as tuas proezas. Vamos agora para ao sorteio. Peço que vocês mentalizem, escolham o número de 1 a 22 e vamos ao sorteio. O livro e o capítulo sorteado é uma mensagem do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua vida. É a verdadeira palavra revelada que vem através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada, não há outra. Você que mentalizou, escolheu o 11, a mensagem para você está no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6.
Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você está no livro de Romanos, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 16. A mensagem para você está no livro de Provérbios, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem para você está no livro de Jó, 42. Você que mentalizou e escolheu o número 13. A mensagem para você está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de Hebreus, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o 19, a mensagem para você está no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Neemias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de Esther, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem para você está no livro de Números, capítulo 29. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Naum, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 22, está no livro de Amós, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem para você está no livro de Jonas, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de Levítico, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de Cantares, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem para você está no livro de 1 João, capítulo 18. E você que mentalizou, escolheu o número 14. A mensagem está no livro de Salmos 145. E vamos a uma de nossas orações, ou de nossas ofertas, perdão. E a oferta é a oferta 54. Vamos ver o que nos diz a oferta 54. É possível o Senhor Jesus ou Cristo estar mentindo quando ele afirma que todos vão receber ou serem pagos, cada um segundo as suas obras? Examine Mateus 16, 24 a 27, Apocalipse 22, 18 e 19. E muita atenção com as falsas doutrinas apresentadas nas igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que é possível o Senhor Jesus ou Cristo ter mentido nessa afirmação, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 15, dentro da mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou repetir para todos vocês os números sorteados. 11, 1 Pedro capítulo 2, 2, 1 Coríntios capítulo 2, 8, Zacarias capítulo 11, 10, Miqueias capítulo 6, 1, Romanos capítulo 12, 16, Provérbios capítulo 21, 12, Jó capítulo 42, 13, 1 Timóteo capítulo 3, 7, Hebreus capítulo 9, 19, Abacuque capítulo 3, 20, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9, Neemias capítulo 1, 4, Esther capítulo 6, o 21, Números capítulo 29, 15, Naum capítulo 3, o 22, Amós capítulo 9, o 5, Colossenses capítulo 4, o 17, Jonatas capítulo 3, o 3, Levítico capítulo 5, o 6, Cantares capítulo 6, o 18, 1 João capítulo 2, o 14, Salmos capítulo 145. Muita atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor, inscrito e membro de uma das nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o seu número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote, o apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir
conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do versículo 24 a 27, João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Lembre-se de conferir todas as mais de 50 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo a mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Inglaterra, Canadá, Dinamarca, África do Sul, México, Rússia, Bangladesh, Índia, Moçambique, Angola, Estados Unidos e Portugal. E também a todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.